Então, só para qualificar a última vez que a gente trabalhou, começamos aqui a trabalhar com o DNA, né? Então, lembrar algumas coisinhas importantes, né? O DNA, ele é um ácido nucleico de cadeia ou fita dupla, tá? Cadeia ou fita dupla. Então, vamos separar aqui uma cadeia, ó, fazer um corte aqui, ó, e colocar aqui para a direita estes dois nucleotídeos aqui, ó. O que é o nucleotídeo? Ó, nucleotídeo é uma, lembra, né? Base nitrogenada, uma pentose, né? No caso aqui, como é DNA, qual é a pentose mesmo? Esta aqui é uma desoxirribose. Desoxirribose. Espero que tenha começado a lembrar aí da última aula, né? E, por fim, nós temos na extremidade, né, do carbono, ó, no carbono 5 linha, né, o 5, esse aqui, nós temos o fosfato. Então, é a ligação entre o fosfato e o carbono 3 da próxima pentose, do próximo nucleotídeo, que faz a ligação, faz, né, esse polímero que a gente chama, né, essa união dessas unidades de nucleotídeos aqui. Tá? Então, esse nucleotídeo junto a esse. Então, aqui nós temos uma cadeia ou fita. Também é chamado de fita, cadeia ou fita. Né? No caso, essa cadeia eu posso dizer, ó, 3 linhas, 5 linhas, que são as extremidades. Ó. Veja que o carbono aqui só tem o fosfato, não tem ligação mais nenhuma. Então, essa aqui é a extremidade solta, vamos dizer, né? O final aqui é uma extremidade de 5 linhas. Lá em cima, como não tem outro nucleotídeo mais acima, então está exposto ali o carbono 3. Ao lado, então, nós temos a cadeia ou fita, lá, ó, 5 linhas, 3 linhas. Veja que as pentoses aqui, ó, só pela posição na ilustração que vocês estão acompanhando aí, né? Esse o oxigênio está voltado para cima, esse o oxigênio está voltado para baixo. Neste, o carbono 3 está aqui, ó, enquanto que o carbono da outra, ó, está de cabeça para baixo. Ó, tá? Então, ó, o carbono 5, onde é que está aqui? Ó, tá? Então, vocês veem que enquanto que uma pentose vai nesse sentido, a outra pentose vai no sentido oposto, né? Então, por isso que elas conseguem fazer com que suas bases nitrogenadas façam esse pareamento, né? Fiquem lado a lado. Essas ligações são muito importantes, ó, pessoal. São chamadas pontes de hidrogênio. Tá? Então, pontes de hidrogênio entre bases nitrogenadas. Elas têm mais ou menos uma definição de quantas? Sim. Tá? E nós temos sempre essa combinação. Ó, timina, porque é DNA, timina com adenina, citosina com guanina, ou vice-versa. Tá? Aí tem aquelas coisas, né, de memória, aí cada um usa um recurso. Tá? Às vezes é interessante esse recurso aqui, ó. A central geral dos trabalhadores, por exemplo. E aí tu faz um símbolozinho, ó. Entre a
e T tem duas ligações. Olha aqui, ó. Uma ligação, duas ligações. Tem que saber que tem duas ligações entre A e T. Tu tem que saber que entre C e G, citosina e guanina, tem três ligações. Olha aqui, ó. Uma, duas, três. Três pontes de hidrogênio. É isso que junta as duas fitas, né? Ou duas cadeias, né? Ah, mas não tem uma outra? Bom, tem aquela coisa dos cantores, né? Como é que tu é de cantores aí? Por exemplo, tu pode dizer, ó, nessa parte de cima, ó, tanto faz, né? Gal Costa. Ó, G com C. Então é vice-versa, né? Tu pode fazer uma ou outra. Tu pode botar o G aqui, C seria aqui. Então lembrando, ó, Gal Costa, tu já sabe que é entre citosina e guanina, né? Aqui, né, um cantor muito antigo, certamente a maioria de vocês não deve lembrar, né? Mas é o que o pessoal normalmente usava, né? O tal de Agnaldo Timóteo, né? O Agnaldo Timóteo. Agnaldo Timóteo. O Agnaldo Timóteo era um cantor aí, né? Ele foi, eu acho que até vereador, alguma coisa assim, em São Paulo, né? Então, ó, Agnaldo Timóteo ou Timóteo Agnaldo, tanto faz, né? Gal Costa ou Costa Gal, tanto faz, né? Então são formas que tu pode fazer, porque isso cai na prova, cai na prova. Tem que saber essas combinações, tem que saber essas combinações, né? Tem que saber essa organização que é cadeia dupla, tem que saber o que é uma ponta 3 linha, o que é uma ponta 5 linha. Tem que identificar que é uma cadeia, né? Duas cadeias de DNA, porque elas estão ligadas por pontes de hidrogênio. Né? Uma outra dica era verificar que a pentose é uma desoxirribose, né? Que tu tem timina, isso aqui é exclusivo, eu já tinha colocado para vocês, isso aqui é exclusivo de DNA. Esta base nitrogenada é só em DNA que vai aparecer, né? Então, dicas importantes aí para um reconhecimento de DNA. Tranquilo? Pergunta? Tá? Vocês têm, eu acho que no material de vocês, deixa eu dar uma... Tem essa figura lá na página 22, né? Usa aquela figurinha lá da página 22 do livro, né? Até coloca ali, né, um papelzinho, uma indicação, ó, isso aí é muito importante. Muito bem. Nós temos dois tipos, pessoal, de bases, né? Então a gente não chegou a fazer essa classificação, mas aqui vou já colocar para vocês. Ó, existem as tais bases púricas quando eu tenho, ó, um anel nitrogênio-carbono, dois anéis nitrogênio-carbono. Tá? Vejam que aqui, tá, tu vai ter 5 peças e aqui, fazendo o anel, tu tem 6 peças. Tá? Então, quando tem estes dois anéis, as bases são chamadas bases púricas. Né? Para tu lembrar quem são as bases púricas. A água é pura. Né? Uma expressãozinha que a gente usa também para memorizar. Né? Água, adenina e guanina. Elas não podem se ligar, mas são as duas bases púricas ou purínicas que a gente chama. Aquelas que têm dois anéis. Né? Por que eu tenho que saber classificar as bases púricas? Porque sempre as ligações lá no DNA,
entre as bases nitrogenadas vão se dar entre base púrica e o outro tipo que a gente vai ver aqui adiante. Tá? Então, adenina, guanina. Pirimídicas. As bases pirimídicas, ó, do DNA, ó, lembra que timina só para DNA. Aqui só tem um anel, né, de 6 átomos, só tem um. Tá? Então, estas são chamadas bases pirimídicas. Aí tu não precisa nem ter, né, nenhum elemento a mais de memória. Por quê? Bom, sabendo descartar as bases púricas, que é água, tu sabe que o resto é base pirimídica. Tá? Sempre uma base púrica vai se ligar a uma base pirimídica lá no DNA. Vamos ver isso aí, ó. Olha lá na tua figurinha que tá lá no livro. Tá? Ó, quantos anéis tem aqui, ó? A adenina, 2 anéis. Ó, tem um anel aqui, um anel aqui. Ó, 2 anéis. Tá se ligando com o quê? Com a timina, base pirimídica. Água, né? Ó, 2 bases púricas, 2 bases pirimídicas. Então, sempre a quantidade de bases púricas é a mesma de quantidade de bases pirimídicas no DNA. Olha lá, então vamos botar uma observação aqui, ó. Vamos largar uma observação para lembrar, ó. O número de bases púricas é igual ao número de bases pirimídicas. No DNA, hein? Isso só serve para DNA. Não vai esquecer que essa combinação é para o DNA. Vamos ver as perguntas que se fazem. Bom, Rua, existe exclusivamente timina, tá faltando só adenina ali, né? A timina é só do DNA. Quem vai substituir, Juan, esta base nitrogenada, tá? Quem vai substituir lá no RNA, quando eu precisar fazer esse pareamento no RNA, né? Existem esses paramentos lá? Sim. Mas o DNA é duplo? Não, é fita simples, a gente já vai chegar lá. Aí a gente vai trocar pela uracila. Lá no RNA, a única mudança, eu vou tirar essa aqui e vou botar a uracila. Tá? É isso que vai mudar lá. Agora, vai continuar o Gal Costa? Vai continuar o Gal Costa. Tá? Então vai mudar, de novo, vai mudar apenas a combinação de adenina com uracila. Aí é o desenho que eu faço aqui, ó, para aqueles que gostaram do símbolozinho, né? Eu coloco aqui, ó, a letra U, ó, para ser também usado quando tiver RNA, mas eu ponho o U separado, ó. Aí tu vai lembrar, ó, a Central Geral dos Trabalhadores Unidos. Esse unido é só para RNA. Então, se não tem DNA, ó, se não tem DNA, eu não uso timina, eu vou usar a uracila. Vai se ligar com A. Ó. Quantas pontes de hidrogênio forma? 2 pontes de hidrogênio. Tá? Então, purínicas ou púricas, adenina e guanina. Tá? Pirimídicas, um anel só, exclusivo para DNA. Né? Quem vai substituir purínicas? Quem vai substituir lá no RNA? Aí nós temos a uracila.
Então, a uracila que a gente simboliza normalmente só colocando a letra U, só serve, é exclusivo de RNA. Então, uracila é só para RNA. Não vale, de novo, não vale para timina, né? no DNA. Então, uracila nunca vou ver do DNA. Tá? Replicação. O DNA tem uma característica muito importante. Ele pode fazer cópia de si mesmo. Né? Então, a gente chama isso de replicar. Né? Replicar é fazer uma cópia de si mesmo. Né? Replicação ou duplicação é a mesma coisa. Replicação ou duplicação é a mesma coisa. Sempre nós vamos ter, então olha aqui, ó. Vejam que este é o original. Este é o original, tá? E tu vê que tu tem duas cadeias. Olha lá, tu tem duas cadeias. Duas cadeias. Essas cadeias antigas são chamadas cadeias molde. Então, o molde são as cadeias, né? São as cadeias antigas. Tá? Então, ó, aqui é um molde, que a gente chama de molde. Tá? Então, as cadeias molde, né? As bases nitrogenadas foram desligadas, ó, foram desligadas, e nós vamos ter aqui, ó, uma enzima, essa enzima aqui, ó. Esta enzima chamada DNA polimerase, tu deve chamar atenção no teu livro. Ela tem por função, tá? Associar novos nucleotídeos de DNA. Esses são novos. Então, essa aqui é uma cadeia nova. Olha aqui, ó, tá fazendo uma nova cadeia, fazendo as ligações entre o fosfato e a pentose e as ligações chamadas de pontes de hidrogênio. Então, tá fazendo, cada nucleotídeo vai se encaixando aqui devido a essa enzima aqui. Isso aqui é uma enzima. Olha ali, ó. Termina em ase, é enzima. Então, ela vai fazendo aquelas combinações, né? Adenina, timina, citosina, guanina, Gal Costa, Aguinaldo Timóteo. Tá? Então, esta aqui é uma fita ou cadeia nova. Cadeia nova. Tá? Esta é a cadeia nova. Muito bem. Tanto de um lado quanto do outro? Sim, tanto do lado quanto do outro. Tá? Veja como vai ficar pós-duplicação. Olha ali, ó. Uma vermelha, uma azul. A vermelha é molde, é a fita molde. E a azul é a cadeia nova. Né? Cadeia nova. Cadeia ou fita nova. Sempre assim? Sempre assim. Por isso que é chamado uma replicação ou duplicação semi-conservativo. Semi é o que mesmo? Metade, né? Metade conserva, ou seja, quem que está conservando? A fita ou cadeia molde. Esta tu conserva. O que eu estou gerando nova é a cadeia complementar, graças ao DNA. Ele é capaz de auto se corrigir, né? Se caso entrou ali por engano alguma coisa, ele retira. Caso tenha se ligado a algum nucleotídeo, né, que não deveria estar ali, né, então ele pode inclusive eliminar, retirar. Né?
Tá? Ele pode, então, impedir que haja uma combinação errada, né? Uma combinação errada, certo? Muito bem. Olha como ocorre, né? Na verdade, aqui nós temos duas fitas, né? Ó, duas fitas. Se vocês olharem, né? Por que é semi-conservativo? Veja que nós temos uma fita vermelha e uma azul. Essas são chamadas fitas ou cadeias molde, né? Cadeias molde. Veja que nós temos as pontas, olha. Lembra que a gente estava usando lá a pentose, o número do carbono da pentose para as pontas, ó. Eles sempre são opostos, ó. 5 linha, 3 linha. Veja que o 5 linha da azul está aqui. Se tu acompanhar, ele termina aqui em 3 linha, tá? Ao contrário, a vermelha começa aqui com 3 linha e olha lá, ó. Tá aqui a 5 linha. Então eu vou fazer cadeias complementares, tá? Qual é a sequência que vai ser bem certinha que a polimerase, aquela, o DNA polimerase vai fazer, tá? Então, esta é chamada fita líder. Por quê? Sempre, olha aqui, ó, sempre uma duplicação é contínua quando ela vai da direção 5 linha, 3 linha. Olha aqui, ó. Então ela aqui é contínua. Então, a fita molde, ó, esta, lembra? Molde. Tá? Esta fita vermelha, só para contrastar aqui, esta aqui é a cópia, né? Esta aqui é a cópia. É a nova. Então, se tu pegar a sequência 3 linhas, 5 linhas da molde, ou o que a gente normalmente tem como padrão, a própria cópia, ó, 5 linha, 3 linha, ela vai ser contínua. No sentido inverso, como tem que ser 5 linha, 3 linha, olha o que vai acontecer com a outra, já que a outra ela tem o início 5 linha, então ela vai fazer no sentido contrário, ó. Estão vendo? Olha aqui embaixo, ó. Olha como é que ela vai começar a fazer a cópia. Aos pedaços. Depois se fecha isso, óbvio, né? A gente chama esses fragmentos, né? É só uma curiosidade, não há necessidade de saber esse nome, Okazaki. Lá na universidade vocês vão precisar saber, mas vocês têm que saber que esta duplicação aqui, desta fita, é descontínua. Porque este molde tá na sequência, olha aqui, ó, 5 linha, 3 linha para cá. A cópia, a fita nova, para conseguir estar na direção correta, olha aqui, ó, na direção correta, é 5 linha, 3 linha. Ah, então tem uma direção que tem que fazer a duplicação, por isso que vai no sentido contrário. Exatamente, ó. Sentidos contrários, ó. Enquanto uma duplica nessa direção, a outra vem no sentido contrário. Então vai ser em pedaços, ela é descontínua. Tá? Então, semi-conservativa, sendo na cadeia molde 3 linha, 5 linha, é contínuo. Na cadeia molde 5 linha, 3 linha, é descontínuo. É isso que tu tem que saber. Tá? E é, de novo, né? Uma é molde e a outra é nova, ou é a cópia propriamente dita, certo? Aqui vamos dizer, é uma... Tá bem elaborada, é cheio de detalhes aqui, mas é uma versão, né? Aí que é uma espécie de um filmezinho feito pela universidade, né? Uma animação, né? Então vocês estão vendo aqui, ó, na parte de cima
vocês estão vendo, olha, a sequência contínua. Aqui é contínua. E vocês estão vendo que está surgindo fragmentos na parte de baixo. Essa aqui é descontínua. Então, o que é essas coisinhas azuis? Isto aí é o DNA, são nucleotídeos de DNA. Mas veja que tem uns fragmentos rosa. Isto aí, né, aí são fragmentos iniciadores de RNA. Então, até o RNA vai participar. Depois tu tira eles e coloca DNA novamente. Tá? Vejam como está seguindo. Ah, eu tenho que saber esse nome de enzimas, de outras substâncias? Não. Ó, vamos de novo, olha lá. Ó. Tá ali a nossa amiguinha, né? Fazendo a abertura, esse sistema aqui é de abertura, ó, das fitas. Aí chega a nossa amiga DNA polimerase, uma delas, né? Tá aqui, ó. Fazendo a progressão contínua, ó, contínua. Enquanto que aqui já está surgindo a outra, mas com iniciação com RNA. Olha ali, ó, descontínuo. Ó, um buraco de novo. Começa tudo de novo até aqui. Olha ali, ó. Olha que bacana. Aqui tem 2 RNA que vai se preencher com, olha aqui, ó, DNA polimerase. O DNA vai agora se completar ali, ó. Então é uma espécie de uma animaçãozinha que a universidade fez, óbvio, tem mais informações do que a gente precisa, mas é só para acompanhar o que é contínuo e o que é descontínuo durante uma duplicação, então, semiconservativa. Tá? Aqui seria toda, né, o conjunto de moléculas, vejam que é bem mais complexo que normalmente a gente aprende, tem um grupo muito grande de moléculas envolvidas, tá? Mas, de novo, elas são em sentidos contrários. Primeira informação. Segunda informação importante. Uma é contínua e a outra é descontínua. Tá? Aquela que vai na sequência 5 linha, 3 linha da cadeia nova, ou fita nova, é contínua. A que vai no sentido contrário é descontínua. Né? Lá que vai aparecer aquele fragmento chamado de Okazaki. Né? DNA original ou fita original, cadeia original. Né? Muito bem, falamos em DNA, tem que falar naquele camarada que é o auxiliar, né? Muito importante, muito importante. Esse auxiliar aí, né, é o nosso moço responsável por efetivar aquilo que está codificado no DNA, nos genes do DNA. É o RNA. Né? Então, o RNA, ou ácido ribonucleico, é cadeia única ou fita única. Cadeia longa ou fita. Cadeia ou fita. Veja, é só uma. E aí vem aquela questão anterior. Ó, onde é que está a timina aqui? Não tem. Tem o que no lugar? A uracila. Tá? Vejam uma outra coisa. No carbono 2, aqui é o carbono 2, o que pode se observar que tem uma oxidrila. Quando tem uma oxidrila aqui, oxigênio com hidrogênio, é o caso da gente chamar isso aqui então de ribose. Ali é uma ribose. E uracila é exclusivo de RNA. Só RNA tem cadeia única. Tem cadeia única. Tá? Então são aspectos importantes. E só o RNA, nós aqui em termos de ensino médio, existem vários tipos de DNA. Mas para nós no ensino médio, quem tem tipos diferentes é só o RNA. Tá? Nós vamos estudar os 3 tipos aí. Tá? Como é então o nucleotídeo, a sua unidade de formação? Tá? Então, de novo, é uma
ribose a sua pentose. Tá? Isso aqui é uma pentose. Por quê? Aqui nós vamos ter uma oxidrila. Lá para cima é um hidrogênio. Tá? Então aqui nós temos uma oxidrila. É o caso, então, de ser RNA. Tá? Então é isso aqui que tem que te chamar a atenção. Ó, esse aqui é o carbono 2, esse é o carbono 1, 3, 4 e o carbono 5 está ligado ao fosfato. Isso é igual, né? As bases nitrogenadas, as púricas, não muda. Olha lá, ó, adenina, guanina, a Gal Costa, né? Vai ver que vai se formar. Por quê? Nós temos nas pirimídicas, olha aí, ó, citosina também. Quem é que vai mudar? Não vai ter o nosso amigo, aquele chatão, o tal do Agnaldo Timóteo. Né? Por quê? Porque agora deu da caneta ficar com a pena, ó. Ela resolveu virar só cursor. A adenina, né, não tem timina, ó. É o que? A uracila, ou o que a gente chama uracil. Tá? Não tem aquela combinação Agnaldo Timóteo, só tem o Gal Costa. Tá? Então nós substituímos pela uracila. Né? O fosfato, o fósforo é o mesmo. Né? Tipos. Olha lá, ó, 3 tipos. Né? Então, primeiro caso ali. Agora tá na... Resolveu nos incomodar aqui. Então, ó, mensageiro transportador ribossômico. De novo, esse M é de mensagem, ó. Este M é porque ele leva uma mensagem lá do DNA. Então o DNA não pode sair do núcleo. Quem é que sai do núcleo para orientar a formação das proteínas? É o RNA mensageiro, né? Então é ele que vai levar a mensagem do DNA. Transportador. O transportador, ele é o transportador de aminoácidos. Transportador. Né? É um transportador específico. Ele sempre está identificado por um determinado aminoácido. Então ele não transporta qualquer aminoácido. Lembra que existe 21 tipos de aminoácidos. Então ele é específico para o aminoácido que ele está transportando. Tá? Inclusive ele vai ter um código na sua base que a gente vai ver. E o nosso amigo ribossomo, tá? Tem o RNA ribossômico. Grande parte desse RNA ribossômico, né, está sendo produzido pelo nucleolo. Né? Então isso aqui tem um lugar especial que ele é produzido. Que a gente chama de transcrito no nucleolo. O RNA mensageiro, ele sempre será transcrito a partir de genes, ou seja, áreas ativas do DNA. Tá? Ou seja, ele, na verdade, é a mensagem do gene. E o transportador tem áreas do DNA lá no núcleo das nossas células que são especializadas em produzir diferentes tipos de transportadores. Tá? Então aí está os 3 tipos de RNA. Tá? Então vamos iniciar aqui, né, olhando algumas características do RNA mensageiro. Ó. Então esse aqui em verde é o RNA mensageiro, sempre uma transcrição, como eu disse para vocês, de um gene. Ele tem uma ponta terminal 5' tá?
que identifica aqui, ó, aqui se identifica a ponta terminal dele. Tem essa sequência aqui, ó, metilguanosina, né? Guanosina, porque é uma guanina que tem aqui, tá? Então, isso aqui identifica a ponta 5, né? Várias adeninas juntas, ó, várias adeninas é a cauda 3 linhas, né? Então, são as duas extremidades. Ah, mas eu preciso saber que uma extremidade tem adenina e a outra tem, né, uma ponta com guanina, né, guanosina, que a gente chama metilguanosina. Não. Isso aqui é só uma ilustração para vocês. O que tu tem que saber é que o RNA mensageiro é uma transcrição da informação de um gene. Isso tu tem que saber. Isso tem que saber. Isso é importante. Tá? Uma transcrição. Como é que ocorre uma transcrição aí, pessoal? Tá? Olha como ocorre uma transcrição. Vejam, tá, que nós temos aqui. Ai, aqui até deu problema. Ó, aqui deu problema. Ó, eu botei no desenho, tá errado isso aqui. Ó, eu não vou ter aqui um DNA polimerase. Por quê? DNA polimerase só para duplicação do DNA. Já vamos botar a explicação aqui, ó. Então, como é o nome dessa criança aí? Esta criança é RNA polimerase. Porque ela vai produzir agora uma molécula de RNA. Tá aqui, ó. O RNA mensageiro. Então não é mais DNA. Então, numa transcrição para gerar RNA mensageiro, a enzima é denominada de RNA polimerase. Se fosse DNA polimerase, é para a duplicação do DNA. RNA polimerase é numa transcrição. Então tá aqui, ó, cadeia dupla de DNA. Isto aqui certamente então é um gene. Ela abre e só uma, olha só uma fita. Esta é a fita com a sequência 3 linha, 5 linha. Tá, mas o sentido correto sempre não é 5 linha, 3 linha, não é o inverso? Sim. Só que aqui, ó, pessoal, ó, esta ponta do RNA mensageiro tem que sair aqui 5 linha. Então tem que começar no 3 linha, tá? Então ele está crescendo nesse sentido, ó. 5 linha em direção ao quê? A outra extremidade 3 linha, tá? Então o RNA mensageiro que está se formando aqui está na sequência correta. Por isso que tem que ser essa fita. Esta cadeia não faz transcrição, só faz transcrição a cadeia de baixo. Então, vou botar aqui, ó. Cadeia de DNA, 5 linha, 3 linha, não faz transcrição. Isso já caiu uma vez aí em questões de vestibular, e o pessoal se enganou na hora, ficou meio emocionado. O assunto é bem fácil nesse sentido aí, tem até pouca informação, mas tem que tomar esse cuidado. A cadeia do DNA, né? A cadeia ou fita do DNA que está sendo transcrita é a cadeia 3 linha, 5 linha, tá? Para a gente conseguir fazer essa organização do RNA mensageiro, tá? O que ele está transcrevendo? É um gene. Aí tem uma informação gênica de como nós vamos dispor os aminoácidos em uma proteína. Quantas vezes eu vou usar um determinado tipo de aminoácido, né? Quais a diversidade de aminoácidos, qual é a sequência que eu tenho que colocar. Quem traz essa informação
é aí os nucleotídeos, a sequência de nucleotídeos do DNA. Tá? Segundo tipo de RNA, o nosso amigo transportador. Lembra o quê? Parece um trevinho. Veja que nesse caso nós temos, ó, aqui está mostrando só a sequência de bases nitrogenadas dele, ó. Nós temos ligações, mas é uma fita única. Veja que a fita faz volta sobre si mesmo, ó. É uma fita que faz volta sobre si mesmo, tá? Então, o RNA transportador, ele tem duas áreas importantes. Quais são as áreas que eu tenho que lembrar que são importantes? Primeiro, aonde vai ficar o aminoácido? Tá lá, ó. Sempre, então, região de ligação, é uma ligação química, do aminoácido. É na região onde tem essa sequência de bases nitrogenadas, né? Então, ó, CCA, né? Ou ACC, tanto faz. Né? Então, esta área nós temos o quê? O último, ali ó, o último aminoácido, que é uma adenina, é a ponta 3' É aqui que pode ancorar o aminoácido de diferentes tipos. Mas qual o tipo? Como é que ele escolhe? Bom, tem uma enzima que envolve todo ele e faz uma leitura aqui embaixo, ó. Esta sequência aqui embaixo identifica o transportador. Nome dessa região, anticódon. Então, esta região identifica qual o aminoácido que vai se ligar lá em cima. Então, região que identifica o aminoácido. Então, esta região chamada anticódon identifica quem pode se ligar lá em cima. Aqui já está mostrando o processo, isso aqui não faz parte, tá? Isso aqui é só um detalhe mostrando que o anticódon, quando nós temos um RNA mensageiro, cada 3 bases nitrogenadas do RNA mensageiro é chamada códon. Por isso a gente chama essas 3 bases nitrogenadas aqui embaixo de anticódon. Tá? Então, o anticódon tem 3 bases nitrogenadas. Tá? A mesma coisa o códon. Então, eles têm que ser complementares. A mesma coisa, citosina com guanina, adenina com uracila, né, se for. Vejam que aqui no nosso amiguinho transportador também, né? Tu não tem timina, tu tem a uracila. Então, esse é o transportador de aminoácido. Tá? Então, o anticódon e lá a região de ligação eu tenho que tomar cuidado. Tá? E, finalmente, nós temos o último aqui, que é o RNA ribossômico, que está constituindo o ribossomo. Então, o ribossomo, né, desenhado de uma forma simplificada, ele tem 2 subunidades, né? O ribossomo está em cinza aí no desenho, tá? Então ele é um grão não membranoso, tá? Presente então no citoplasma, tanto de eucariontes quanto de procariontes, tá? Pode estar livre ou aderido às membranas do retículo endoplasmático granuloso e especialmente também, tu não pode esquecer, como o granuloso faz parte, ou granular faz parte da formação da carioteca, ele também está na carioteca. Ele está na carioteca. Tá?
Ele é constituído de proteínas que outros ribossomos sintetizaram e RNA ribossômico. Então ele tem duas subunidades, uma maior, uma menor. A menor é esta partezinha de baixo, onde tu tem até uma fita aqui de RNA mensageiro. Ó. Isso aqui é o RNA mensageiro. Veja, o que a gente chama de códon são três, uma trinca, né? Também chamada trinca de bases do mensageiro. Tem uma trinca de bases que a gente chama de anticódon. Aí nós estamos trabalhando com o nosso amiguinho, ó, o RNA transportador, que está aqui, ó, identificado aqui com esses palitos aqui, né? Com essas corzinhas diferentes, seriam as bases nitrogenadas. Então, eles chegam por esse lado, tá? Nós temos a unidade maior, então, tem esses três sítios, né? Os sítios são identificados por letras, ó. Né? Eles entram por um lado, saem pelo outro. Né? E quando dois estão aqui dentro, nós temos as ligações, porque o ribossomo é uma enzima, né? Nós temos aqui, ó, as ligações, chamadas ligações peptídicas entre essas bolinhas representando aí os aminoácidos. Ó. Então o nosso ribossomo está se deslocando nesse sentido. Ó. Então temos que ter, nesse momento que o ribossomo está ativo, vocês têm o ribossomo, o RNA mensageiro e o transportador, todos juntos fazendo a síntese de proteína. Então quando está ativo o ribossomo, ele já está se associando com os transportadores e fazendo ali o que vocês viram, uma leitura do mensageiro, certo? Vamos ao outro lá. Tá? Aqui é só para mostrar, né, que a constituição, eles são vários pedaços, ó, de RNA. Né? Uma parte, inclusive, do RNA não é, né, não é no nucleolo, é no restante do núcleo, para compor, junto com proteínas, duas subunidades. Tá? Muito bem. Agora vamos ver o que é a tal de síntese de proteína. Síntese de proteína tem dois momentos. Tá? Observem aí, começa ali na página 23 e tem umas ilustrações na página 24 aí do livro de vocês. Tá? Então tem uma parte, né, quando é uma proteína que vai ser exportada, vai ir para uma secreção, né, vai passar lá pelo complexo Golgi e vai para uma secreção, a gente diz que vai ser sintetizada lá no retículo endoplasmático granular ou granuloso. Quando ele está em intensa atividade, ele é também chamado de ergastoplasma. Ergasto é trabalho. Trabalho, depois vem glândulas, né? O trabalho é tão intenso que a gente vai chamar esse retículo que está aqui embaixo, ó, representado, de ergastoplasma. Então nós temos uma fase lá no núcleo. Lá no núcleo a gente chama de transcrição. E aqui no citoplasma, junto ao retículo, né, ergastoplasma, a gente chama de tradução. Então, sempre uma síntese são duas. Uma no núcleo, uma fase no núcleo, e uma fase no citoplasma. Tá? Vejam que lá do núcleo, tá, também nós temos a organização dos transportadores, o RNA transportador. Tem áreas lá no núcleo também, né, que vão, então, parte do núcleo e do nucleolo, produzir os ribossomos. Né? E aí, quando estamos, na verdade, produzindo proteínas, a gente usa esses dois RNAs e mais o RNA mensageiro. Ó.
o RNA mensageiro está fazendo uma transcrição a partir de um gene. Tá? Ele sofre algumas modificações e depois vai para a tradução. Esse tipo de proteína, vejam que o RNA mensageiro aqui está sendo lido por um ribossom. Está aqui os transportadores trazendo os aminoácidos, né? E finalmente nós temos a constituição do que a gente chama então de síntese, de formação de proteínas. Né? É nesse momento que nós temos então a formação de proteínas. A chegada, veja, é por um sítio, saída por outro, as proteínas vão cair aqui dentro, né? Vão cair dentro lá do retículo. Né? Vamos ver pergunta, Roberta. Pode fazer um resumo, essa parte síntese para anotar? Calma, calma. Eu só estou dando, Roberta, até agora, como nós estamos estourando o nosso tempo aqui, eu só estou dando assim uma visão geral a partir de uma figura. Eu vou dar um resuminho para vocês anotarem a partir do momento que eu começar a fazer as etapas. Tá? Espera um pouquinho que a gente chega assim um resuminho. Isso aqui era só para comentar primeiro, né? Até acabei comentando mais do que precisava. Eu quis só mostrar as duas etapas importantes, né? Por enquanto, transcrição, tradução. É o que a gente tem que saber. Transcrição e tradução. Onde é que acontece a síntese proteína, a parte de transcrição? No núcleo. Onde é que acontece a tradução? Citoplasma. Isso que tu tem que tomar nota, né? Essas duas fases, vamos dizer. Né? Então, transcrição. Transcrição. Transcrição é a primeira etapa. Tá? Ó, de novo tá errado aqui. Ó, transcrição. Então, primeira etapa. A gente começar já resumindo, comentando, resumindo. Ó. Primeira etapa da síntese de proteínas. Tá? Aonde está acontecendo? Núcleo. Quais os nossos personagens? E nós precisamos de quem? De um pedaço de DNA, um pedaço ativo, ou seja, um gene. Um pedaço dele é um gene. Tá? Bom, eu preciso fazer a transcrição. O que é DNA, eu tenho que produzir RNA mensageiro. Nome da enzima que eu vou usar: RNA polimerase. Tá? Produzindo quem? O RNA mensageiro. Ele leva uma mensagem, uma sequência de nucleotídeos. Essa sequência de nucleotídeos é que nos dá a condição de chamar os aminoácidos da proteína. Tá? Então, quantas cadeias ou fitas estão sendo transcritas? Só uma. Tá? Só esta aqui. Né? Fita, cadeia, sendo transcrita. Qual é a sequência que pode fazer a transcrição? A sequência 3 linha, 5 linha. Por quê? Porque é o primeiro nucleotídeo aqui do RNA mensageiro tem que ser 5 linha, que é complementar a esse, ó. 3 linha, 5 linha. Tá? É isto que tem que saber? É isto. Tá? Detalhe importante. Tá? Um dos detalhes importantes, a transcrição em células eucariontes e procariontes é diferente. Um pouquinho diferente. Por quê? Vai ter o corte em células eucariontes, e só em células eucariontes, essas que têm núcleo, no caso as nossas, ainda tem esse processo de corte. Né? As sequências lá no gene, né? Ó, lá no DNA, nós temos aqui, em toda essa extensão aqui, um gene.
Quando eu vou fazer a transcrição, eu pego e faço todos os nucleotídeos, todas as combinações complementares, formam um RNA. A gente chama esse RNA de pré-RNA. Por que pré? Porque esse RNA ainda vai perder, tem enzimas que vão tirar pedaços do que foi transcrito. O que ele tira fora? Ele retira fora todos os introns. Estas sequências chamadas de introns, de tamanhos variados, são retiradas. Esse processo é chamado splicing. Só fica exon. Só fica os tamanhos variados de exons que são ligados. Então, esse RNA que eu posso chamar RNA mensageiro pronto para a tradução. Tá? Exons, para tu lembrar que é os exons que vão ficar. Exons vem de expressão. Expressão, aquilo que tem sentido. Então, exon vem de expressão. Tem sentido, se expressa, tem capacidade de codificar. Introns, coisas que estão no meio que eu tenho que retirar. Tá? Por que eles existem? Bom, isso é uma maneira de eu conseguir variar no mesmo gene um pouco as proteínas. Isso vocês vão ver um pouco mais adiante lá na genética. Tá? Mas, de novo, eu tiro fora os introns. Então, essa é uma fase de maturação do RNA, que era pré-RNA, quando eu faço a retirada, corte, né, de introns. Quando eu tiro os introns, fico só com aquilo que se expressa, os exons. Ligo eles, então o RNA fica até menorzinho. Tá? Vocês têm essa figura aí que eu chamo a atenção, né, no polígrafo. Né? Então, olha aqui, ó, não tem, ó, não ocorre introns. Se não ocorre introns, não tem o tal de splicing. Só tem splicing, ó, nos eucariontes, tem núcleo. Tá? Aí sim nós temos que fazer então a retirada, olha ali, ó, removido os introns, retirado as partes que não têm expressão, fica só a parte que tem expressão. Isso vai para mais tarde então a tradução. Então esta é a primeira parte, é isto que tem que saber. Na parte de transcrição, tiro a mensagem que estava sob a forma de DNA, lá no núcleo, e passo para RNA. Esse RNA mensageiro, se for célula eucarionte, aqui já está o resumo, né? Tem que sofrer o que mesmo? Splicing. O que eu removo? Introns. O que fica ali compondo o RNA mensageiro? Só exons. Esse é que vai para a segunda etapa. Procariontes não tem isto, porque eles não possuem introns. Ponto. Vamos deixar para a aula que vem falar em tradução. Gurizada, espero que vocês tenham uma boa